Olá, amigos, estamos aí contando uma história bíblica por dia. Hoje o nosso personagem é Lázaro, quando Deus parece estar atrasado. Você já passou por uma situação em que orou, pediu, esperou, mas parecia que Deus não estava fazendo nada? Você pediu por uma resposta, pediu por um milagre, pediu para Deus mudar uma situação, mas o tempo passou e nada aconteceu. Talvez você tenha pensado: Deus, onde o Senhor está? A história, amigo, de Lázaro nos mostra algo poderoso. Deus pode parecer atrasado aos nossos olhos, mas ele nunca perde o controle da história. Lázaro morava em Betânia com suas duas irmãs, Marta e Maria. A Bíblia nos diz que eles eram amigos de Jesus. Jesus conhecia aquela família. Jesus amava Lázaro. Mas um dia, Lázaro ficou gravemente doente. Marta e Maria mandaram uma mensagem para Jesus, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que amas. Elas não precisaram fazer um grande discurso. Elas simplesmente apresentaram a Jesus a situação. E talvez essa seja uma das coisas que precisamos aprender. Quando não soubermos o que dizer em nossas orações, simplesmente conte a Jesus o que está acontecendo. Senhor, meu coração está doendo. Senhor, estou com medo. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Jesus sabe. Jesus ouve e Jesus se importa. Mas então acontece algo que talvez seja difícil entender. Quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, ele não foi imediatamente para Betânia. Jesus permaneceu onde estava por mais 2 dias. Enquanto isso, a situação piorou. Lázaro, amigo, morreu. E provavelmente Marta e Maria esperavam que Jesus tivesse chegado antes. Talvez tenham pensado: se Jesus estivesse aqui, isso não teria acontecido. Quantas vezes nós também pensamos assim? Se Deus tivesse agido antes, se Deus tivesse respondido a minha oração, se aquela porta tivesse se aberto, se aquele milagre tivesse acontecido no momento em que eu pedi. Mas Jesus tinha um propósito maior. Quando chegou a Betânia, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Marta foi ao encontro de Jesus e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Perceba que Marta ainda tinha fé, mas era uma fé misturada com dor. Ela acreditava em Jesus, mas não conseguia compreender porque ele havia demorado. E Jesus lhe disse: teu irmão há de ressuscitar. Marta respondeu que sabia que ele ressuscitaria no último dia. Então Jesus declarou uma das maiores verdades de toda a Bíblia: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não estava apenas prometendo um milagre, ele estava prometendo quem ele é. Ele é a vida, ele é a esperança, ele é aquele que pode entrar onde ninguém mais consegue entrar. Jesus então foi ao túmulo e diante daquela cena, Jesus chorou. Que imagem poderosa! O Deus que sabia que ressuscitaria Lázaro chorou. Isso nos ensina que Jesus não é indiferente à nossa dor. Ele sabe o final da história, mas ainda assim se importa com as nossas lágrimas. Talvez hoje você esteja chorando por algo que parece impossível. E talvez você pense: Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes. Mas lembre-se de Lázaro.
Jesus chegou quando aos olhos humanos já não havia mais esperança. Chegou quando a pedra já estava fechada. Chegou quando todos acreditavam que era tarde demais. Tirai a pedra. E depois clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E aquele homem que estava morto saiu do túmulo. Imagine aquela cena, o impossível acontecendo diante dos olhos de todos. Aquele que estava morto voltou à vida. Talvez exista um Lázaro na sua vida. Talvez seja um sonho que morreu, um relacionamento que parece não ter mais solução, uma esperança que você perdeu, uma situação familiar que parece impossível. Talvez você esteja olhando para aquilo e dizendo: acabou. Mas a história de Lázaro nos ensina que o nosso acabou não significa que Deus terminou. Há momentos em que Deus permite que cheguemos ao limite das nossas forças para nos mostrar que o milagre não depende da nossa capacidade, depende dele. Marta queria que Jesus tivesse chegado antes, mas Jesus chegou no momento certo para revelar uma glória ainda maior. Por isso, se Deus parece estar demorando, não confunda demora com abandono. Se Deus está em silêncio, não significa que Ele deixou de ouvir. Se a porta parece fechada, não significa que ela esteja trabalhando. E se alguma coisa na sua vida parece morta, lembre-se, amigo, Jesus ainda é a ressurreição e a vida. Talvez você não consiga ver o que Deus está fazendo, mas continue confiando, continue orando, continue acreditando, porque o mesmo Jesus que chamou Lázaro para fora do túmulo continua sendo Deus dos impossíveis. E talvez Ele esteja dizendo para você: tire a pedra. Tire a pedra da incredulidade, tire a pedra do medo, tire a pedra da desesperança, tire a pedra que está impedindo você de acreditar novamente, porque depois da pedra existe um milagre que somente Deus pode realizar. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Jesus, eu ainda acredito. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que a história ainda não terminou. Eu sou a Ed Souza. Está mais uma história para você lembrar de que quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus, até o impossível pode se transformar em testemunho. Que Deus te abençoe.